meus caros, bem-vindos de volta. Vamos hoje estudar sobre os fenícios. Os fenícios. Estamos estudando hoje mais uma civilização antiga, né? Na semana passada estivemos falando sobre os hebreus. Os hebreus fenícios e os fenícios encontram-se no mesmo capítulo do livro de vocês, tá bom? Eu julguei necessário fazer essa separação para que a gente pudesse entender melhor a particularidade de cada civilização e o que elas nos deixou de legado, ok? Então vamos lá. Falando sobre os fenícios, era mais uma antiga civilização que se estabeleceu onde hoje fica o Líbano e partes da Síria. Calcula-se que eles chegaram a essa região por volta de 30 a.C. Porém, os historiadores ainda não conseguiram precisar de onde eles teriam partido. Apenas especula-se que foi de algum ponto do Golfo Pérsico, né? Então, eles não se organizaram em um estado unificado, mas sim em cidades-estado, como a gente verificou que o que ocorreu com a Mesopotâmia, ocorreu também com o Egito, não era um estado unificado, eram cidades-estados. Embora o Egito, em algum momento, ele tenha se unificado, mas em algum momento, quando ele surgiu em forma de cidades-estados, né? Eram territórios independentes que tinham seus próprios governantes. Na Mesopotâmia foi dessa forma e a gente está vendo que na Fenícia também aconteceu assim. Formação da civilização fenícia. A fixação dos grupos nômades da região da antiga Fenícia se deve ao desenvolvimento agrícola. Os fenícios cultivavam cereais, videiras e oliveiras, praticavam a pesca, artesanato. Porém, o que os diferenciou dos outros povos daquele período foi, na verdade, o comércio marítimo. A sua localização geográfica, próxima das rotas de caravanas e o desenvolvimento de técnicas para trabalhar a madeira, principalmente o cedro do Líbano, permitiram o surgimento de uma elite comerciante e proprietária de embarcações, cujo poder e riqueza residiam na superioridade marítima em relação aos povos vizinhos. As cidades fenícias eram independentes e organizadas como cidades-estado. Inicialmente, eram governadas por uma monarquia hereditária e o poder do rei era limitado por um conselho de anciãos formado por ricos comerciantes, sacerdotes e administradores. E as principais cidades fenícias, Tiro, Sidon, Biblos e Ugarit, dominaram o comércio, estenderam rotas marítimas para todo o mar Mediterrâneo e fundaram muitas colônias e cidades. Entre elas, destaca-se a cidade de Cartago, no norte da África, que se tornou um dos maiores e mais importantes centros econômicos e comerciais da antiguidade, e das cidades de Gades e Málaga, na Península Ibérica. No século VIII a.C., os fenícios enfrentaram a concorrência comercial grega e foram submetidos à dominação assíria. Na sequência, foram dominados por babilônicos, persas, gregos e, finalmente, em 64 a.C., a região foi dominada e administrada como província romana no governo de Otávio Augusto. Quanto à economia e à sociedade fenícia, os artesãos fenícios eram hábeis nos trabalhos com madeira, marfim e no uso de metal para a produção de armas. Destacavam-se também na fabricação de cerâmicas, na técnica de tingir tecidos e na confecção de joias e objetos de vidro transparente e colorido. A sociedade fenícia era composta por uma elite formada pelo rei e seus familiares, construtores de embarcações, proprietários de terras, ricos comerciantes, funcionários reais e sacerdotes. As camadas populares eram compostas por marinheiros, artesãos, camponeses e escravos. Não havia igualdade social entre os fenícios. A função que cada pessoa exercia na sociedade e a posição social que ocupava estavam diretamente relacionadas ao seu poder econômico. E uma curiosidade aí sobre a navegação. As embarcações dos fenícios eram algo que chamava muito atenção, devido
a qualidade, né? E eles construíam barcos para explorar as regiões costeiras do mar Mediterrâneo em busca de recursos minerais, recursos naturais. E, além disso, eles eram movidos pelo comércio externo. Os fenícios mergulhavam fundo nas viagens marítimas e, por isso, se tornaram grandes construtores navais, deixando uma importante herança nesse setor. As suas embarcações eram tão eficientes que rumores, estou falando que rumores, tá, gente? Jamais comprovados, dizem que eles teriam se aventurado pelo Oceano Atlântico e chegado até o Brasil. Quanto à religião, os fenícios eram politeístas e seus deuses representavam as forças da natureza. Em cada cidade havia um deus protetor. Seus principais deuses eram Baal e sua esposa Astarte, que era a deusa da fertilidade. Existiam ainda deuses comuns a várias cidades. Por exemplo, o Adon, a Astarteia. E assim, os fenícios eram considerados adoradores de divindades relacionadas à natureza. Eles acreditavam que os deuses eram responsáveis pela fecundidade do solo e pela abundância de alimento nas colheitas. Inclusive, essa civilização ela ficou muito conhecida também pelos sacrifícios humanos que realizava para homenagear os deuses Baal, né? A Astarte, que em algumas vezes a gente encontra o nome dela como Astarteia também, o deus Dagon, Anat, vários deuses. Então, assim, essa civilização ela praticava sacrifícios humanos, porque ela acreditava que ela precisava agradar os deuses, né, para que o solo fosse fecundo e assim ocorresse a abundância em alimentos. Quanto à cultura, nas ciências, os fenícios desenvolveram a astronomia, associada às técnicas de navegação. Então, assim, aproveitando a oportunidade, os fenícios transformaram as suas cidades em importantes polos comerciais. Como não eram grandes produtores de mercadorias, eles atuavam como uma espécie de importadores e exportadores da antiguidade. Ou seja, comprava vinho de uma região, vendiam para outra, e que, por sua vez, produzia óleo, e assim por diante. Mas para fazer tantos negócios, os fenícios se especializaram em longas viagens marítimas e, graças a esse espírito comerciante aventureiro, eles estabeleceram pontos de colonização, que mais pareciam grandes mercados em várias áreas do mar Mediterrâneo, como no norte da África e na costa da Itália e da Espanha. A partir do século IX a.C., porém, esse poderio foi se esfacelando aos poucos diante da expansão de outras civilizações do Oriente Médio, como as dos assírios, né, que é o atual Iraque, dos persas, que é o atual Irã. E então, no século IV a.C., as cidades fenícias perderam de vez a sua importância comercial após serem invadidas pelo Império de Alexandre o Grande. Mas, vamos voltando aqui falando sobre as ciências, né? Eles também se dedicaram à matemática, né? Ligada à necessidade, às mesmas necessidades comerciais, né? Sempre através, a gente observa o quê? Que através de uma necessidade, eles acabam desenvolvendo alguma coisa, acabam se superando, certo? Então, se dedicaram à matemática ligada às necessidades comerciais e, além disso, eles criaram o alfabeto, que é a mais significativa de suas contribuições culturais. E como que surgiu o alfabeto? Né? A origem da escrita se perde na história. É um sistema utilizado atualmente pela maioria dos países ocidentais. É resultado de inúmeras mudanças ao longo do tempo. E a sua versão mais antiga era composta de 22 letras consoantes e teria surgido entre os anos de 1400 a.C. e 1000 a.C., na região da Fenícia. O alfabeto usado pelos fenícios foi o aperfeiçoamento de um antigo sistema desenvolvido pelos comerciantes da cidade fenícia de Ugarit, que utilizava 29 caracteres cuneiformes. Nesse novo sistema, foram retirados os desenhos hieróglifos e mantidos os símbolos apenas para os sons. Uma importante inovação adotada depois pelos gregos, cujo alfabeto empregava sinais parecidos na mesma ordem. E no século VIII a.C., esse sistema foi assimilado e ligeiramente modificado pelos etruscos, que era um povo que vivia no norte da Itália, e logo utilizado pelos romanos, que praticamente definiram as letras
como são usadas hoje. Por hoje é só, meus caros. Então hoje a gente entendeu, né, qual foi o legado que os fenícios nos deixaram, né? A gente entendeu aí que a gente teve a contribuição na astronomia, no alfabeto e na matemática. Então, vocês precisam fazer as atividades do livro, da página 241 a 244, do 1 ao 20. Essas atividades, elas contemplam as nossas duas últimas aulas, né, que foram sobre os hebreus e sobre os fenícios. Então, nessas atividades do livro, vocês têm aí contempladas essas duas aulas que a gente teve. Então, até breve, eu agradeço a atenção de vocês e a gente se encontra na próxima aula.